Caros irmãos, caras irmãs, o Senhor vos dê a paz. Celebramos, como dizia, hoje esta solenidade, 60 dias depois de celebrarmos a Páscoa do Senhor. E esta festa nasce num período ali entre o século XII e o século XIII, onde muitas heresias começam a duvidar da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. E ali começa a haver um movimento para dizer, não, nós acreditamos que verdadeiramente Ele está ali. E depois, na Bélgica, acontece um milagre e dali começa uma procissão. E é o Papa Urbano, em 1264, que institui esta festa do Corpo de Deus. E naquele período, tanto se fala disso. E São Tomás de Aquino, o grande teólogo São Tomás de Aquino, desenvolve também uma teologia, não só ele, tantos outros teólogos, uma teologia usando a filosofia. É ali que nascem palavras como aquilo que é a matéria, aquilo que é a forma, aquilo que é a substância. Não quero dizer tantos palavrões, mas a substância. Ali aparece, primeiro fala-se de consubstanciação e depois de transubstanciação. Todas estas coisas para dizer que, para perceber melhor o que é que acontece ali. Mas sabeis, se andamos muito com a cabeça, não chega. E é interessante que o grande São Tomás de Aquino, que desenvolve toda esta doutrina, toda esta teologia, mostra-nos também o seu coração. E nós escutamos a sequência, este poema belíssimo, esta oração belíssima que canta a Eucaristia, o amor, o coração. Deus deu-nos a inteligência, deu-nos a cabeça, e se nós não a usamos, é um problema. Mas se somos só cabeça, e a nossa religião, o nosso ser cristãos, quer cabeça, sim, mas quer coração, e quer mãos, quer pés, quer vida. É preciso isto tudo. Há muitas doutrinas, há muitas coisas que podemos dizer, que eu não vou desenvolver agora. Mas por que é que nós acreditamos que aqui no altar vai estar o corpo e sangue de Jesus? Isto é uma coisa que, pelo menos para mim, serve. Por que é que nós acreditamos que no altar vai estar o corpo e sangue de Jesus? Porque sabemos que há uma transubstanciação? Por que é que nós acreditamos? É mentiroso? É. Ai, Jesus, já adormeceram todos. É? Não. Então, e na última ceia, as palavras que nós repetimos em cada Eucaristia, o que é que nós dizemos? Jesus tomou o pão e disse, isto é o meu corpo. Tomou o cálice e disse, este é o meu sangue. Por isso podemos fazer todos os raciocínios do mundo. Mas sabeis, eu acredito, porque Ele o disse e Ele não mente. Ele não engana. Por isso, venham as heresias, venham dizer o que quiserem, mas eu acredito, este é o corpo e o sangue de Jesus, porque Ele o disse. Porque Ele o disse. Isto ajuda a nossa fé frágil. Isto ajuda as nossas dúvidas. Isto ajuda o caminho da nossa vida. Este pão, que é mais do que aquilo que o povo de Israel comia no deserto, diz-nos a primeira leitura. Este pão que Jesus afirma, escutamos
o Evangelho, onde ele afirma várias vezes: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis a vida em vós. Por isto este é o desafio de fazermos de Cristo o alimento do caminho. Viver a Eucaristia e não viver a comunhão, falta-nos alguma coisa. Viver a Eucaristia e viver a comunhão. Mas também diz-nos a responsabilidade. Há duas coisas que acho que temos que ter diante da Eucaristia. O desejo de a receber e o respeito por aquele que recebemos. E às vezes temos os dois extremos. Temos quem vai à missa, mas comungar não é para ele. Não aqueles que o não fazem porque não podem e vivem esta dor e este sofrimento, não. Mas aqueles que podem e que não o fazem, porque vão à missa, mas não comungam verdadeiramente. Ou então aqueles, desculpem, mas que vão receber o corpo de Cristo, como quem recebe não sei o quê. E às vezes recebemos o corpo de Cristo, mas andamos 20 anos sem nos confessarmos. Recebemos em Cristo em nossa casa, mas não arrumamos a casa. Recebemos Cristo em nossa casa, mas com a casa totalmente desarrumada. Não nos preparamos para o receber. E assim como Ele nos deixou a Eucaristia, deixou-nos também a confissão. Para nos perdoar, para nos limpar, para nos preparar para o receber. E como dizia, há estes dois extremos. A Eucaristia é algo tão distante que eu não me chego perto, ou então vou à Eucaristia, mas não penso bem naquilo que vou receber. Quando recebemos alguém importante, será que não temos atenção a como nos vestimos, a como cuidamos da casa? E às vezes recebemos Jesus. Já me aconteceu a virem receber a comunhão com a pastilha elástica. Não é criticar, não estou a dizer isto para criticar, mas para dizer que às vezes não pensamos naquilo que vamos receber. Na grandeza daquilo, do dom. Na grandeza do dom. Então, este desafio. Mas este desafio para nos dizer algo maior. E aqui a segunda leitura diz-nos algo muito importante. São Paulo, aos Coríntios, diz que nós comungamos para nos tornarmos o corpo de Cristo e um só corpo. O corpo de Cristo e um só corpo. E realmente, cada vez que celebramos a Eucaristia, estejam atentos. 2 vezes o Padre evoca o Espírito Santo. Primeiro diz: mandai, Senhor, o vosso Espírito, para que este pão e este vinho se transformem no vosso corpo e sangue. E depois, outra segunda vez, vai dizer: mandai, Senhor, o vosso Espírito, para que nós nos tornemos o corpo de Cristo. Se queremos viver a comunhão, mas somos uma igreja dividida, se queremos viver a comunhão, mas andamos a chocar uns com os outros, falta-nos alguma coisa. Para que nós nos transformemos no corpo de Cristo. Não é só receber Jesus no meu coração, mas é levá-lo na vida. É transformar-me eu mesmo em outro Cristo, onde eu estiver. Sei que estou a dizer coisas grandes, e não pensem que eu digo isto para vos julgar, digo isto para ver se eu me ouço, porque sei quantas vezes falho em relação a isso. Estamos todos no mesmo barco, mas este é o desafio que o Senhor nos faz. Então vamos pedir ao Senhor que nos dê este respeito que naquele período,
como dizia, no século XIII, tantas vezes faltava. Estamos a viver a trezena de Santo António. Eu costumo contar uma história, recordo-vos uma história muito conhecida. Santo António a pregar aos heréticos que não acreditavam na Eucaristia. E um dia um homem fez um desafio a Santo António. Sim, tu dizes que está lá Jesus na Eucaristia, então vou-te fazer um desafio. Tenho lá a minha mula e eu vou deixar estar a minha mula 3 dias sem comer. E ao fim de 3 dias, eu vou lá com a ração da mula e tu chegas com a Eucaristia e vamos ver o que é que a mula faz. Se ela se ajoelhar diante da Eucaristia, eu acredito. Este homem desafiou assim Santo António. E ao fim de 3 dias, o homem chegou com a ração da mula e Santo António chegou com a Eucaristia. E sabeis o que é que fez a mula? Ajoelhou-se diante da Eucaristia. Este foi um dos milagres de Santo António. Ajoelhou-se diante da Eucaristia. E às vezes, na nossa vida, diante de que é que nós nos ajoelhamos? Diante de que é que nós nos ajoelhamos? Temos medo de nos ajoelharmos diante de Deus, mas depois ajoelhamos-nos diante das glórias do mundo, diante de tanta coisa. E a mula, assim como o boi e o burrinho do presépio, recordam-nos isso, diz o profeta. Recorda-te, ó homem, que até o jumento e o boi reconhecem aquele que lhes dá feno, e tu não reconheces o teu Salvador. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude hoje a viver esta fé grande, a acreditar naquele que está aqui no meio de nós e a podermos adorá-lo, bendizê-lo. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo.